me chama a atenção, pastora Jaque, porque se não tinha uma tempestade e eles entram num barco sabendo que eles são experientes em mar, sabendo que eles são experientes em tempo, sabendo que eles são experientes naquilo que eles estavam, começa a me falar aqui, o Senhor começa a falar ao meu coração que existe 2 tipos de tempestade nas nossas vidas, uma que é previsível e uma que é imprevisível. O tempo hoje em Brasília está um caos. Você sai de manhã, está um calor. Você sai à tarde, está chovendo. E aí a gente tem que sair com o quê? Com uma blusa de frio, porque você não sabe se vai chover ou se está frio. Aí imagine aqueles discípulos lá, eles olham, o mar estava calmo, não tinha nuvens no céu, o céu estava estrelado, mas já começa o Senhor a falar ao meu coração que eles entram naquele mar, porque a tempestade que eles iam participar não era uma tempestade previsível, mas era uma tempestade imprevisível, aquela que você não está preparado, aquela que o Senhor tem que te sustentar, senão você não passa por ela. Não era uma tempestade qualquer, não era um dia qualquer, mas era uma tempestade preparada para o Senhor, para que eles pudessem estar sobre ela. Aleluia. Então os discípulos, eles estão ali no meio daquela tempestade. E aí eu fiquei perguntando, por que eles não pularam do barco? Por que, Estevão, que você não pulou do barco? Imagine você no meio de uma tempestade, a onda te joga para um lado, a onda te joga para o outro, você ali experiente no mar, não sabendo o que fazer. Eu fiquei pensando, Jesus, será que eu teria pulado do barco? Por que os discípulos não pulou do barco? Porque quando você está na tempestade, no meio da tempestade, o lugar mais inseguro, e quando Jesus está lá, é dentro do barco. Sabe o que acontece? Muitas vezes o seu casamento está com problema, a sua família está com problema, o seu filho está com problema, o seu relacionamento está com problema, o seu casamento está com problema. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não pule do barco, porque quando Jesus está no barco, Ele acalma a tempestade, Ele domina os ventos, Ele põe a mão e age uma bonança sobre a sua casa. Qual era a profissão dos discípulos? Qual era a profissão dos discípulos? Eles eram pescadores. Eles entendiam de mar? Sim. Eles entendiam de peixe? Sim. Jesus sabia que ia ter uma tempestade? E por que Jesus deixou eles entrar na tempestade? Por que Jesus te deixa entrar na tempestade? Não entendi. Pela nossa fé. Jesus, Ele é onisciente. Jesus, Ele é onipotente. Ele sabia que ia ter aquela tempestade, mas Jesus impulsiona os discípulos a entrar naquela tempestade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes Deus está te impulsionando a entrar na tempestade, para que você saia do lugar da sua zona de conforto, para que você saia do lugar onde limita a sua visão. Deus te envia para a tempestade para te mostrar que Deus tem algo grande sobre a sua vida. Deus te envia para a tempestade para dizer assim: ei, eu sou o Deus que te sustento, eu sou o Deus que te levanto, eu te envio para a tempestade, porque eu estou contigo. Aleluia. Mas se Deus sabia que haveria uma tempestade, fiquei pensando, Senhor, por que o Senhor envia a gente para a tempestade? Se Deus te revelar as tempestades que vai acontecer na sua vida, você não entra na tempestade. Se Deus te mostrar a tempestade que você vai passar, você desiste de tudo, porque você não está preparado para passar pela tempestade. Então por isso que Deus, Ele te coloca na tempestade, para que você saia do lugar que está te limitando. Deus, Ele te chamou para sair da margem até a outra. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. Se Deus te colocou no meio da tempestade, não é para morte. Se Deus te colocou na tempestade, não é para afogamento. Se Deus te colocou na tempestade, você vai sair de lá, porque Deus, Ele não te vê no meio da tempestade. Deus, Ele te vê lá no final. Por isso que Ele está falando assim: ei, passamos para o outro lado. Ei, você vai sair da tempestade, não é pelo seu dinheiro. Você vai sair da tempestade, não é pela sua influência. Você vai sair da tempestade, não é pela sua faculdade. Você vai sair da tempestade porque o mesmo Deus te colocou, Ele te vê lá do lado da margem. Oh, aleluia!
Deus te impulsiona a estar na tempestade. É Ele que te coloca. Ele que me coloca. Para que nós saímos do lugar onde a nossa visão está limitada. Aí a Bíblia me diz que eles entraram então no barco. Cara, assim, eu dou umas viajadas, eu desenho, eu fico imaginando. Tinha uma multidão. Jesus dispersa a multidão e chama só os seus discípulos. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, muitas vezes tem certas pessoas que só vai certas pessoas para a tempestade, porque é necessário só que certas pessoas entrem na tempestade. Aí entra somente Jesus e os seus discípulos na tempestade. E aí a Bíblia me diz que tinha outros barcos. E aí eu fiquei pensando, mas a Bíblia só relata que o barco que Jesus estava é que ficava indo para um lado e para o outro. A Bíblia não me relata que o outro barco estava na tempestade. A Bíblia me relata que o barco que Jesus estava, ele estava sendo varrido de um lado para o outro, varrindo para um lado e para o outro. E muitas vezes eu fiquei pensando assim, meu Deus, será porque que a Bíblia não fala que o outro barco também estava na tempestade? E fiquei eu pensando, porque Jesus ele despede uma multidão, mas muitas vezes você pega a multidão e coloca no seu barco. Muitas vezes você pega Jesus e deixa ele do lado de fora e fala, ei, vamos a multidão comigo. Existe uma diferença entre a tempestade que está Jesus e uma diferença entre a tempestade que está a multidão. Porque a tempestade que está Jesus, ele se levanta e a tempestade acaba. Mas uma tempestade que existe uma multidão, o barco ele vai afundar. Quem você tem colocado no seu barco? O barco joga para um lado, o barco joga para o outro. Mas Senhor, por que será que o Senhor me permite então? Por que o Senhor me coloca no meio da tempestade? Será que é para testemunho? E o Senhor falou algo no meu coração. Testemunho não é aquilo que você passa. Testemunho não é aquilo que você carrega. Não é. Testemunho é como você se comporta com aquilo que você passa e com aquilo que você carrega. Quer ver? Vamos lá. O ímpio, ele tem uma porta de emprego. O cristão, ele tem uma porta de emprego. A diferença do testemunho é como eu me comporto na porta de emprego. O ímpio, ele compra uma casa. O cristão, dizimista fiel, ele compra uma casa. Mas o testemunho é a família que eu coloco dentro daquela casa. Então, o Senhor, ele está dizendo, sabe o quê? Que quando você está na tempestade, não é só o seu testemunho, é como você se comporta com o seu testemunho, é como que você faz com aquilo que ele te entrega, é como que você abraça aquilo que ele te entrega, é como você se comporta com aquilo que ele entrega sobre a sua vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor não te deixou sozinho no meio do barco. Como está a sua vida hoje? Como está o seu casamento hoje? Como está a sua família hoje? Às vezes você está passando exatamente por essa tempestade que eu estou ministrando aqui. Às vezes os seus filhos estão nas drogas. Às vezes o seu marido te traiu e quer sair de casa. Às vezes você está brigando com a sua esposa, com o seu esposo, e nem ânimo de vir para a igreja você tem. Mas a primeira vontade, a primeira coisa que vem na sua mente é largar. Porque pular do barco é muito melhor do que enfrentar a tempestade, aos nossos olhos. Às vezes você prefere falar, não, eu vou separar, porque vai acabar com isso, engano. Porque se você casar de novo, você vai se relacionar de novo. Você vai entrar num outro relacionamento que pode ter as mesmas coisas que você está vivendo no seu relacionamento. Aí você quer sair do trabalho, porque o seu chefe está te enchendo o saco, porque o seu salário está pouco. Mas você vai sair do barco, você vai pular do barco, você vai arrumar outro emprego, que vai acontecer as mesmas coisas. Aí você está namorando com um menininho, que está fazendo algumas coisas, que está te decepcionando, e você quer pular do barco. Sabe o que acontece? É que pular do barco muitas vezes é mais fácil. Só que deixa eu te dizer uma coisa,
mar calmo não faz marinheiro. O que faz marinheiro é mar bravo, porque é em mar bravo que você é testado, é em mar bravo que nós conhecemos a habilidade do marinheiro, é em mar bravo que nós sabemos para onde tem que remar, para onde tem que ir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus ele está no barco, Ele te direciona, Ele te orienta, Ele te discipula, Ele te ensina. O que vai fazer a diferença é quem está no barco com você. Você está chamando Jesus para o barco ou você chamou a multidão? Quem está no barco com você? Aí você está no barco, o seu barco está quase quebrando. Joga para cá, joga para lá, chega na igreja aos cacos. Às vezes chega na igreja, não consegue mal vir para a igreja. E aí você vai pedir ajuda para quem está fora do barco, para a multidão. Aí a primeira coisa que a multidão diz, sabe o que é, pastora Jaque? Separa. A primeira coisa que a multidão diz é, sai fora. Mas você está perguntando para Jesus que está no barco com você? Mas você está tendo um direcionamento de quem está no barco com você? Aí a Bíblia me diz que não tinha nuvens, não tinha, o mar estava tranquilo, de repente se levanta uma tempestade. Mas no verso 26 vai me dizer que depois que a tempestade se levanta, Jesus que estava dormindo, ele também se levanta. E quando ele se levanta, até o mar, até as ondas, até o vento, ouve a voz dele. E a bonança vem sobre a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo do aperfeiçoamento, para que a tempestade te molde, para que a tempestade te aperfeiçoe. Aí sabe o que me chama a atenção? Mestre, mestre, mestre. Os discípulos vão lá. Mestre, mestre. Jesus está dormindo num barco. Gente, se leva travesseiro para um barco. Quando vai pescar, leva travesseiro? Para dormir. É num barco de pesca, então vamos... Eu fiquei pensando, por que levaram um travesseiro para o barco? Tem tantas coisas para se levar para um barco. Mas Jesus, ele se apegou ao travesseiro. Porque quando você está na tempestade, que Jesus está com você, você dorme tranquilamente. A sua noite de sono é uma noite de sono tranquila, repousante e revigorante na presença do Senhor. Aí vamos lá. Então os discípulos vão lá, chamam o mestre. Mestre, mestre, o senhor não está vendo que a gente está perecendo aqui na tempestade? E aí a Bíblia vai me dizer que ele despertando, versículo 39, põe para mim. E levantando-se, ele repreendeu o vento. Vamos lá, tinha uma tempestade? Tinha uma tempestade? Tinha. Tinha ou não? Sim ou não? Tinha uma tempestade? Se tem tempestade, provavelmente tinha uma chuva. Eu acredito que tinha uma chuva. Tempestade você vê? Vê ou não? Chuva você vê? Vento você vê? Você vê o vento? Não se vê o vento. Mas sabe o que me chama a atenção, pastora Jaque? Deus, ele não acalma o mar. Ele levanta a mão e ele fala assim, eu repreendo o vento. Deixa eu te dizer aqui, às vezes você está achando que o problema é a tempestade. Às vezes você está falando assim, meu Deus, para que você me levou para essa tempestade? O que eu vim fazer nesse barco? O que eu vim fazer nessa tempestade? Não é sobre aquilo que você vê, é sobre aquilo que é trabalhado no mundo invisível. Deus primeiro, antes dele acalmar a tempestade, ele repreende o vento. Ele repreende o vento sobre a sua vida. Não é sobre o seu marido, não é sobre o seu filho, não é sobre as drogas, é sobre o mundo invisível que trabalha contra você. Mas quando Jesus está no barco, ele se levanta, ele repreende o vento e ele cessa a tempestade. Até o vento se cala para ouvir a voz do Todo-Poderoso. Você deve estar se perguntando, o que eu vim fazer nessa tempestade? Aonde eu vim amarrar o meu jumento? Meu Deus, o que eu estou fazendo dentro desse barco? Não é sobre uma tempestade, é sobre um vento que tem se levantado dentro do seu barco. Deixa eu te dizer uma coisa, seu marido não é o seu inimigo. O seu filho não é o seu inimigo.
O seu inimigo é o príncipe das trevas. A nossa luta é contra ele. Não é contra o seu marido, não é contra o seu filho, é contra o invisível, é contra o vento que se levanta sobre o seu barco. Então se ponha de pé, porque Jesus, ele vai repreender o vento, ele vai cessar a tempestade e ele vai trazer a bonança sobre a sua vida.